Você sabe quem foi Aspásia de Mileto? Então, ela viveu aproximadamente entre os anos 470 e 400 a.C. Nascida na cidade grega de Mileto, mudou-se para Atenas durante o período de maior esplendor da democracia ateniense. Ela se tornou companheira de Péricles, um dos líderes políticos mais importantes da história grega. O que torna Aspásia particularmente interessante é que em uma sociedade onde as mulheres tinham participação pública muito limitada, ela alcançou enorme influência intelectual e social. Aspásia pode ser vista como uma das mais antigas representantes daquilo que hoje chamaríamos de mediação pública da comunicação. Ela reunia pessoas influentes, promovia o diálogo e facilitava a circulação de ideias, recebendo inclusive o grande filósofo Sócrates. Era conhecida pela elegância e habilidade em se expressar. Corta para 2026. Nossa entrevistada pode ser considerada uma herdeira de Aspásia de Mileto, obviamente usando os meios que tem hoje, como as apresentações, as cerimônias, os eventos e as redes sociais. Então, peguem seu ingresso corébano para a arquibancada do samba, do futebol ou outra modalidade esportiva. Roda a vinheta e vamos para a nossa entrevista de hoje. Agora é valendo! A nossa primeira entrevista do podcast Vox Naturae, a voz da natureza, e não é só sobre meio ambiente. Nós vamos falar sobre a natureza das coisas, a natureza das pessoas, a natureza das situações, tudo aquilo que envolve soluções, problemas, questões, aventuras, ou seja, a natureza das coisas como elas são, certo? E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada super interessante. Ela mandou um currículo, um mini currículo dela. Quase que eu parei para copiar aquele currículo ali para ver se eu conseguia fazer alguma coisa do currículo dela. Mas muito interessante, e nós esperamos que essa entrevista que está inaugurando o podcast Vox Naturae seja uma entrevista que abrirá portas para outras. E eu gostaria de apresentar a nossa entrevistada, que é a Gil Cormer. Falei certo ou não? Ah, falou! Aê! Gente, muito obrigada, Gilson, por prazer estar com vocês. Acho que vai ser bastante interessante essa entrevista. Eu acho que temos muito o que contribuir, não só como essa mestre de cerimônia, orientadora educacional, mas acho que essa parte da comunicação comunitária que vem envolvendo bastante essa minha nova estrutura, tanto como empresa, como pessoa também. Eu acho que vai dar bom. Legal. Muito legal. Eu fico assim, só pensando, o que você achou do convite quando eu fiz? Gil, vamos fazer uma entrevista lá no Vox Naturae, um podcast novo. O que você achou assim desse convite inicialmente? Gente, eu tô sempre pronta para os desafios, gosto muito dessa parte da comunicação, me envolvo bastante, então é uma área que eu já venho inserida desde 2024, então algo que me pega e me apetece bastante, então acho que o convite não podia recusar jamais. Eu acho que foi mais do que legal, assim, eu acho que vai trazer um pouco mais dessa emoção e as pessoas vão poder conhecer um pouquinho de quem eu sou e um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho também. Muito legal. Gil, para iniciar, eu gostaria que você fizesse um pequeno histórico da sua vida. Eu sei que você não pode contar muita coisa, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Uhum. Mas fizesse assim um pequeno histórico da sua carreira na educação e depois uma espécie de transição que você fez para os eventos, para a atividade cerimonial, de eventos. Como é que foi essa carreira educacional e depois uma transição, mas na verdade você está fazendo as duas, né? Sim. É uma junção aí das duas carreiras. Então, Gilson, eu comecei em 2013, o primeiro concurso que eu fiz pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Até 2022, eu fiz o encerramento da minha carreira, que foi como auxiliar de sala.
Então foram 9 anos dedicados à carreira pública. Então, assim, aí logo que em seguida eu ia viajar para fora do país junto com minha família. E aí veio a guerra, assim, lá na Ucrânia e tipo, nossa, não vai dar, os custos de vida ficaram muito altos e a gente conseguiu comprar, com esse dinheiro que a gente não viajou, conseguimos comprar uma outra casa, assim, do lado da nossa atual. Então, acho que a educação me trouxe muitas coisas boas na questão de aprendizado, transformação também, de tudo que eu venho desenvolvendo com os estudantes na educação infantil. E agora eu estou como orientadora educacional, continuo na mesma rede de Florianópolis. E meu trabalho é voltado para os jovens, para os adolescentes. Uso muito dessa comunicação não violenta, da forma como eu falo com os estudantes, da forma como eu faço para criar esse vínculo com eles também. E assim, a minha transição, e eu estou nesse processo de transição de carreira para esse mundo do eventos, começou em 2023, onde eu construí com uma antiga sócia a minha empresa de eventos esportivos chamado Bola na Rede Liga de Futebol 7. Então era voltado para o público feminino, aqui pela Federação de Futebol 7 daqui de Florianópolis. Então foi aí que foi a virada de chave, minha primeira vez como empreendedora, com CNPJ, tudo que tinha que fazer enquanto societária de uma empresa. A gente conseguiu seguir carreira juntas até meados de 2024, não durou tanto tempo. E 2025 começou a chave de ouro. Então, nessa transição de 2024 para 2025, ficou a empresa assim meio que em off, a gente não fez nada, eu fiquei totalmente parada. E em 2024 veio a virada de chave. Foi aí que eu comecei uma formação pelo Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no IFSC Continente, como técnica em eventos. Me formei e algo que eu tomei muito gosto. Eu pensei que eu ia ir lá para aprimorar a questão dos eventos esportivos e vi na comunicação algo que me motivou ainda mais. Sempre gostei de falar em público, mas ali eu me vi e comecei, professora, eu quero encarar esse desafio e ser mestre de cerimônias. Então acho que essa minha atuação começou aí a partir do momento que eu me vi voltando também como estudante no IFSC e me encontrei como mestre de cerimônias. Então a partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então eu fui me encontrando nessa transição de carreira, que é uma transição que ainda não está 100%, porque a educação é meu ponto forte de trabalho e a transição vai acontecendo mais que naturalmente. Muito legal, muito legal. Isso aí é uma coisa assim, até que é uma coisa meio que natural das pessoas transicionar, né, Gil? Porque as pessoas muitas vezes não têm essa obrigação de ficar numa carreira o resto da vida, né? E agora é uma questão assim meio da infância. Eu gostaria de saber de você como é que foi a sua relação com o esporte, já que você está uma profissional da comunicação ligada ao esporte e ligada ao carnaval. Então esses dois mundos, o mundo do carnaval e o mundo dos esportes, como é que foi a sua relação com esses dois mundos, o carnaval e os esportes? Você sempre gostou quando era criança? Gostava de carnaval, gostava de esporte? Como é que foi a sua relação com esses dois mundos? Então, eu sou moradora da Bahia, nasci na Bahia, Canavieiras, minha cidade natal. Lá eu sempre fui muito ligada ao esporte. Meu avô tinha um time de futebol masculino, feminino também, que ele levava os times entre uma cidade e outra, mais de interior. Então eu sempre fui muito apaixonada por esporte. Então eu praticava de segunda a sexta, de segunda a domingo. Era vôlei, era futsal, era futebol de campo quando eu tinha oportunidade com as mais velhas junto com meu avô. Eu jogava capoeira, algo que eu joguei muito. Então, toda a minha base construída no esporte foi lá na Bahia. E eu tive essa transição de mudanças de locais também onde eu morei. Então, eu passei por São Paulo e vim parar aqui em Florianópolis. Então, cheguei aqui em dezembro de 2008 e aqui eu me encontrei também. Então, eu comecei muito nessa parte ligada à educação, que foi onde que realmente consegui um emprego mais fixo. Passei por outras áreas também. Eu acho que a nossa vida é regada de muitos acertos e algumas coisas que vão nos direcionando. Então, quando eu vim, a primeira vez que eu cheguei aqui em Florianópolis, pisei o pé, eu trabalhei como empregada doméstica, algo que foi por 2 anos, mas que eu acabei aprendendo coisas que lá na Bahia eu não tinha,
que era trabalho, ter condições de vida um pouco mais digna também, comecei por aí. E fui me especializando, e aqui eu vi a oportunidade de estudos, e a partir do estudo eu comecei a trabalhar como auxiliar de sala na educação infantil. Em 2013, como eu falei, fui efetiva da rede. Hoje eu estou num cargo que eu sempre almejei, que era orientadora de educação. Antes disso também fui supervisora. E aqui eu sempre estive muito ligada. Então, criei o meu próprio time feminino. Fora que eu também joguei em outros clubes também. Então, o nosso time feminino se chamava Sereias do Gramado, FC, que foi fundado em 2017. E se encerrou, ficou pausado, porque assim, tem uma hora que a gente tá tão ali à frente do time, procurando tudo para dar o melhor conforto para as meninas, que a gente também fica tipo, meu Deus, tô cansada, era muita coisa. Então, além de ser mãe, ser jogadora, ser profissional, procurar a parte dos estudos, foram acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas o futebol sempre foi, o esporte sempre esteve muito enraizado na minha vida. Então, algo que sempre esteve comigo. E o carnaval? Você era aquela criança que esperava o desfile das escolas, que esperava ali aquela coisa principalmente do Rio de Janeiro, né? Sim. Ali a Mangueira, Beija-Flor. Você era aquela criança que esperava os desfiles? Como é que era? Então, na Bahia a gente tem um jeito diferente de tratar o carnaval. Esses blocos de ruas, os trios. Então era muito mais nisso. Quando eu vim aqui para Florianópolis, eu senti algo diferente. Aqui tem a passarela do Samba Negro Querido, Isso. Da qual eu sempre vi, mas nunca estive presente. A partir do momento que eu desfilei pela primeira vez pelo Acadêmicos do Sul da Ilha. Desfilei 2 vezes, então foi algo que tipo, nossa, participei de um desfile, mas não foi ali que eu realmente vi a cultura carnavalesca como parte de um trabalho que eu queria desenvolver. Isso aconteceu o ano passado, o ano retrasado, quando teve a primeira vez aqui o Cona Samba na UFSC, que eu estava como staff através do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC Continente, que ligou essa ponte junto com o IFSC do Centro, onde eu fui staff. Ali eu vi o Cona Samba como uma cultura, eu consegui me apropriar mais dela, entender o que é esse movimento da cultura carnavalesca. Todos os empreendedores que estão ligados a essa grande rede, porque o carnaval não é só 2 dias, Sim. É o ano inteiro. Então são muitos empreendedores que fazem o carnaval acontecer. Ali foi a minha grande oportunidade, foi aí que eu conheci o canal Feras do Carnaval, que falou, nossa, te vi ali fazendo as apresentações da mesa, quero você para fazer parte desse nosso canal. Começou a abrir portas. Mas a questão da infância, você não era muito ligada assim em carnaval, né? Só mais em blocos. Isso, porque assim, minha vida foi muito ligada na Bahia. Então na Bahia não tem o carnaval em si ligado mesmo a onde eu nasci. Era mais coisas mais de rua, era um encontro das pessoas, então não vivi isso. Eu comecei a viver aqui em Florianópolis. Pra te ver, essa mudança de cultura é muito grande. Sim. Lógico que eu já vi pela televisão os Carnaval do Rio, de São Paulo, algo tudo muito magnífico. Mas só que quando você vê aqui para o Carnaval de Florianópolis, você tem essa mesma sensação de crescimento. Desde que eu cheguei pro dia que tá hoje, o carnaval evoluiu demais aqui em Florianópolis, de um potencial geração econômica, de empregos. Assim, as pessoas estão utilizando muito o carnaval como essa rede de apoio, porque como eu falei, não é só 2 dias, né? São dias dos desfiles, mas é o ano todo. Então a minha ligação com o carnaval está diretamente ligada aqui a Florianópolis, e também ligada a essa oportunidade que eu tive como staff em eventos culturais com o Cona Samba. Se você falou staff, eu, por exemplo, não conheço muito essa palavra. Outras pessoas que não conhecem, como é que você elucida pra gente? Então, o staff nada mais é que um ajudante. Ele tá ali para ajudar no que for preciso. Então, para ser um ajudante de alguns eventos culturais, a gente se usa o termo staff, que são os voluntários. Sim. Ou pessoas que também trabalham para as empresas que nos contratam. Então, além de ter sido voluntária do Cona Samba, porque teve parceria com o IFSC, com a Liga das Escolas de Samba daqui de Florianópolis, eu acabei pegando uma parte que foi muito essencial, que eu queria muito desde a primeira reunião desse Cona Samba, que é um congresso que é realizado pelo FENASAMBA, que é a Federação das Ligas das Escolas de Samba. E isso foi o jogo de virada. Ali eu consegui apresentar as mesas. Então as pessoas me viram apresentando as mesas. E, tipo, ela conseguiu
fazer o trabalho que precisava ser feito durante o evento na mesa. Então, tipo, ali começou o reconhecimento. Ou seja, a gente está vendo aí que Santa Catarina, Florianópolis em particular, né, Florianópolis, está criando o seu próprio jeito de brincar o carnaval, né? O seu próprio jeito de fazer o carnaval um negócio, né? Um negócio que, ao mesmo tempo que diverte, também possibilita emprego, renda para as pessoas. Muito legal, olha aí, o carnaval e o esporte aí falando alto para Gil. Gil, agora eu gostaria que você falasse pra gente sobre algo assim que acho que todo mundo tem curiosidade. Que são fatos engraçados e inusitados que você possa se lembrar e que você possa falar também, né? Porque tem coisas que não dá nem pra falar. A gente sabe que assim, aquilo que aconteceu é melhor ficar só entre a gente e tal. Mas assim, coisas que foram engraçadas, inusitadas, que você poderia contar pra gente nesse mundo do carnaval e também no mundo dos esportes. Acho que no mundo dos esportes, eu acho que eu só tenho a agradecer. Acho que foram coisas muito legais que eu aprendi. Claro, fazer uma gestão de uma liga feminina não é fácil. A gente começar com uma estrutura que não é valorizada, isso pra gente foi tipo um choque, assim. Por que não ter patrocinador pros times femininos? Exato. E quando a gente vai fazer uma competição masculina, aparece e jorra assim, muitos patrocinadores. Isso foi o nosso principal assim, gargalo no esporte feminino aqui de futebol. Então esse foi um dos imprevistos que a gente buscava parceiros, buscava e nada. Assim, a visibilidade, por mais que a gente tivesse engajamento, mostrasse o trabalho que estava sendo ali com bastante profissionalismo, 2 mulheres à frente de uma liga. Isso foi desafiador, foi complexo, sim, porque a gente teve que mostrar que a gente estava ali para ser profissional, mas ao mesmo tempo a gente via a desvalorização que é do futebol feminino, não só aqui em Florianópolis, mas no Brasil inteiro. Exato, né? A gente vê até que a seleção brasileira mesmo de futebol não é aquele enxame que acontece com o futebol masculino, né? Não, então a gente vê em tudo, né? Quando a gente fala do lado financeiro, a seleção masculina tem muito mais valor aquisitivo do que a própria seleção feminina, apesar de que já houve grandes avanços no futebol feminino, e isso com a Copa do Mundo vindo aqui para o Brasil tá sendo sensacional, porque aí tá dando mais visibilidade às meninas que realmente estão sempre se esforçando para estar no clube profissional. Tá tendo essa oportunidade de mostrar o trabalho delas. Então, eu acho que é isso. Quanto mais visibilidade a gente tem no futebol feminino, mais meninas vão querer ser jogadoras de futebol. E a gente fica assim, nesse encontro, vai dar certo. E no carnaval, eu acho que assim, quando me falaram, olha, você vai participar do carnaval, Gil, mas você vai pisar em ovos. Já me deram de lado. Então, vai com calma, vai ocupando teu espaço bem devagarinho. Você vai ver vários mundos dentro do carnaval, assim como você vê em qualquer lugar que tu passa. Qualquer lugar. Mas a gente vê uma outra realidade, sabe, Gilson? Sempre fui muito coerente e levo meu nome com muito respeito. Meu nome pra mim é muito. Sim. Porque meu nome tá na educação, tá em vários lugares da prefeitura que eu preciso honrar ele. E, para além de honrar ele, eu não preciso honrar pelos outros, mas o nome que eu construí ao longo da minha carreira diz muito do que eu sou. Então, quando eu passei essa transição agora também para a cultura carnavalesca e comecei a ir falar com os empreendedores, com as escolas de samba, acompanhar assim, mais de perto, eu começo a ver que realmente tem coisas assim que é surreal. De algumas histórias que nos bastidores eu fiquei sabendo. A gente fala que o mundo do carnaval também são a exposição dos corpos. São mulheres lindas que estão ali. E assim, são muitas coisas assim que muito pouco se comenta, mas existe uma certa realidade sobre os corpos das pessoas. E principalmente, para não ir tão a fundo, porque eu acho que é um tema que muito pouco se fala, tá? Pra depois eu não pegar nesse... Eu falei que eu vou chegar um dia, vou querer falar mais sobre isso, mas eu quero ter mais tempo de casa
desse mundo carnavalesco para poder, não porque eu não vou ter propriedade para falar sobre, mas porque os temas são muito mais sensíveis. Sobre essa questão dos corpos que você falou no carnaval, eu vejo assim que a exposição dos corpos é uma coisa que a gente deveria, ou pelo menos acredito até que aconteça por grande parte da população, de ver aquilo ali apenas como uma exposição artística. Não levar para o lado sexual. O lado sensual da coisa sempre vai existir. Sim. É o lado da beleza estética, essa Sim. coisa toda. Então, eu acho que a gente tem que ver isso daí mais como uma parte estética. O corpo simplesmente como uma parte estética da festa. E não levar essa coisa pro lado sexual, essa coisa toda. Sim. Ainda mais ver como é igual um quadro. Você admirar aquele quadro. Sim. Um quadro ali é uma arte. Eu acredito que o corpo exposto ali no carnaval é uma pintura, é um valor estético para a festa. Sim. Acho que lembrou bem. É uma pintura, com certeza. Mas o que ainda tá por trás desses bastidores que é o mais... Exato. Que é o que mais pega. Eu acho que as pessoas já têm esse entendimento que ali é um palco. A Passarela, né, meu querido, é um grande palco. Sim. Onde a gente está tendo várias exposições de telas, de teatro, porque é isso, é muita dança, movimentos corporais. Exato. Muita arte muito divulgada em pequenos tamanhos e grandes, com os adereços, tudo que é desenvolvido. Eu acho que isso é super válido, eu acho que e coerente também. Mas quando eu falo desse pisar em ovos, vai muito além do que só falar Sim, sobre os corpos durante são que tá por trás dessas meninas que estão virando rainha, o que elas precisam fazer para chegar a esse ponto. Claro, talvez alguns vão me crucificar, mas quem é você para falar tanto sobre isso? Mas quem vê nos bastidores, que começa a ouvir, como eu comecei a ouvir nas entrevistas que eu falando, que não só existe esse mundo glamuroso, ou que muitas das vezes algumas meninas precisam passar para chegar onde que elas almejam, é um meio que é complicado, sabe? Então é isso, no carnaval eu piso em ovos, eu tô ocupando meu espaço devagarinho, tô mostrando que o meu lado profissional eu tô ali para fazer a divulgação do carnaval, algo que realmente eu peguei e abracei assim de corpo e alma, e o Feras do Carnaval me deu esse pontapé, me deu essa visibilidade e a nível nacional. Então eu aproveitei demais toda essa exposição, tudo que eu fiz o ano passado foi pouco, claro que foi, mas esse ano eu já venho construindo algo que é mais sistemático para acompanhar mais de perto tudo que está acontecendo desde o lançamento do Samba Enredo, quem que são as peças que estão mudando nas escolas de samba. Então eu vou acompanhando bem de perto para poder chegar lá no dia da passarela e ter tudo muito documentado, e principalmente quando eu for falar da parte da comunicação mesmo, apresentar um trabalho ainda mais profissional. Então acho que é isso, o carnaval me ensinou bastante coisa, continua me ensinando, e as oportunidades surgem a partir do momento que você mostra que você está ali para ser profissional. Acho que nada além disso, sabe? Sim. Bom, vamos agora para os eventos. Você é cerimonialista, você faz a parte de... Eu queria até que você diferenciasse pra gente o que é um cerimonialista e eu até coloquei aqui nas minhas perguntas aqui, apresentadora e cerimonialista. Existe alguma diferença que você poderia falar pra gente? Porque parece a mesma coisa, mas eu acredito que não seja. Não, assim, a cerimonialista faz toda a gestão do evento. O mestre de cerimônias, ele dá a voz. Esse é o principal diferença entre os dois. E ser o apresentador entra um pouco na informalidade. O apresentador é algo que traz um pouco mais de uma dinâmica mais informal. Tu apresenta com muito mais, não tem aquela formalidade que o mestre de cerimônias impõe com o púlpito ali na frente. Você tem que seguir todo um script bem ordenado para falar sobre o evento. O apresentador pode trazer algo mais descontraído e um evento mais diferenciado, sabe? A voz dele não precisa ter aquele tom de formalidade como o mestre de cerimônias. Então, assim, o cerimonialista faz toda a gestão dos fornecedores, toda a gestão do evento. É quase como um produtor, mas ainda tem uma diferença entre os dois. O mestre de cerimônias tem essa formalidade que é ser a voz do evento. Certo. A única coisa que você vai ser é a voz do evento, o mestre de cerimônias. O apresentador não deixa de ser a voz, mas traz algo dessa informalidade. Não precisa ter toda a questão da vestimenta que o mestre de cerimônias traz
como alguns princípios básicos do cerimonial e protocolo. Beleza. Nós estamos vendo aí umas imagens da primeira Afrofest Anastácia, que você foi apresentadora, foi cerimonialista, as duas coisas? Eu fui apresentadora do evento, acho que foi um convite da Priscila Freitas. Ela é a vice-presidente do Centro Cultural Anastácia, que está também envolvido com o Instituto Padre Wilson, o GROW, que ele o Padre Wilson é um nome muito reconhecido em Florianópolis, aqui também em Santa Catarina. Então ele fez esse projeto e ele é um dos fundadores também do Centro Cultural Anastácia, que atende mais de 300 jovens. Eu não podia ficar de fora da comunidade Monte Serra, mas a sede deles não fica dentro da comunidade, fica ali em Capoeira, se eu não me engano. Então, mas o evento aconteceu na Cefesc. Então esse evento foi em comemoração aos 28 anos do Centro Cultural Anastácia, e é o primeiro também evento que o próprio Centro Cultural Anastácia faz nesses 28 anos, porque sempre estava ligado ao IVG, que é o Instituto Padre Wilson. Dessa vez eles decidiram fazer algo próprio, com próprias características, com a identidade, a ancestralidade que todo o Centro Cultural Anastácia traz. Então eu falei, vamos lá, eu vou com certeza. Tive a oportunidade de ainda dividir o palco com a Carol Fernandes, grande jornalista. Então, assim, para mim, aceitei com certeza o convite, aceitaria de novo, e fiquei muito feliz com o evento. Foi uma feijoada que teve no local para arrecadar também fundos para ajudar no próprio Centro Cultural, com uma pegada bastante afro, teve algumas atrações musicais. Então eu pude apresentar quem foram essas figuras que fizeram parte, as que já foram, que estão conosco ainda, os fundadores. Então foi algo muito especial. Muito legal. Olha só. E eu vi aqui tem uma foto que a gente vai mostrar agora, que é com o Rei Momo. Você tava meio que tietando ali, não tava não? Meio que tiete ali do Rei Momo, não tava não? Sim. Como é que é essa relação com o pessoal que tá bastante ligado no carnaval, até antes de você, né? Sim. Como é que é essa relação com esse pessoal? Você meio que tieta ali, meio que tá ali aproveitando o espaço também. Como é que é essa relação? Nossa, Gilson, isso acho que é bastante interessante. Eu consegui ocupar esse espaço dentro da Liga das Escolas de Samba, porque teve pessoas ali que conheceram o meu trabalho e falou, nossa, eu sei que você vai fazer um trabalho. Então eu tive acesso a essas áreas, não só como na parte do jornalismo, como repórter do Férias do Carnaval, mas aos poucos que eles iam me conhecendo, quem eu era, principalmente, porque no começo, tipo, quem é essa que tá entrando agora nessa... Porque eu senti os olhares. A primeira vez que eu pisei acho que foi na Volta à Praça. Foi ali que eu me apresentei pro mundo do carnaval, e eu vi, tipo, só os olhares, tipo, quem que é ela? Que canal que é esse? O que esse canal tá fazendo aí? Quem que é essa que tá, tipo... Eu fui mostrando que além de estar ali para fazer o meu trabalho, fazer uma divulgação do que é a cultura carnavalesca a nível nacional, que é o Férias do Carnaval, ali eu comecei. E aí foi tudo. Eu fui uma das juradas do concurso da Corte Momesca. Então eles também já me conheceram lá. Então eu tive a oportunidade, o Miguel Gregório me deu essa oportunidade de ser uma das juradas. Então eles começaram a me conhecer e me reconhecer. Então, não só tietando, claro, mas eles também já conhecem meu trabalho, já sabem que eu tô ali para fazer esse trabalho de divulgação, de apresentação. Aproveito os espaços para fazer essa promoção do carnaval e também aproveitar todas as pessoas, como o Rei Momo, assim, que é espetacular, um cara simples, humilde e assim de um coração gigantesco, e faz jus a ser Rei Momo 2026 e para a vida toda, se tudo der certo. Muito legal. Você tietou e também você também está sendo tietada, né? Porque o pessoal tá querendo ficar perto de você ali, tá querendo, né, aparecer um pouquinho para você, porque você pode, né, ajudar eles a aparecerem também. Então eu acho que é uma tietagem meio mútua ali. Sim, não é, Gil? Sim. Bom, olha só, nós temos aqui agora um desafio. Não sei se você vai aceitar esse desafio. Porque eu vi que a sua linha de resposta assim, é uma linha bem comportada, né? Você, né, evita, assim, e eu concordo contigo. Mas
eu vou te fazer um desafio. É nesse mundo do carnaval, nesse mundo dos esportes, acontecem algumas coisas que às vezes não são muito legais. Sim. Né? São os problemas, são as dificuldades, a falta de patrocínio que você falou aí e tudo mais. Então, eu vou te propor um desafio. Vamos ver se você vai aceitar. Vamos lá. 3 coisas que, se você tivesse poder, não precisa dizer como você faria, só 3 coisas que você, se você pudesse eliminar do mundo dos eventos, do mundo dos esportes, se pudesse eliminar. Quais 3 coisas você eliminaria assim? Não, isso aqui não pode acontecer nesse mundo. Esse aqui, não sei como é que eu vou evitar isso, mas eu gostaria de tirar. Quais seriam essas 3 coisas? Os olhares de, tipo, quem é você para estar aqui nesse espaço, sabe? Esse eu senti bastante quando eu comecei. E eu tive que mostrar aqui esses olhares. Não, você já está dizendo como é que você faria. Não, vamos só por partes. Esse aí, os olhares, aquele de reprovação. Isso. Quem é você por estar aqui? Isso aí você cortaria. Sim, cortaria. Beleza, você cortaria. Outra coisa. Depois a gente vai ver como. Agora vamos ver o quê? Acho que ser mulher nesse mundo do carnaval também é desafiador. Por causa da exposição do corpo? Será? Não, por ser mulher. Apresentando, sendo jornalista. Por mais que a gente tenha os espaços, pra gente conquistar ele, a gente vai ter que levar por 2 viés. Ou a gente vai ficar tietando praticamente, não falo manipulação, mas aí você tem que ficar babando, vamos dizer, em termos bem grossos, babando o ovo assim, pra poder, tipo, eu tô aqui. Isso você cortaria, eliminaria. Com certeza. Eu não faço de jeito nenhum, mas eu vejo que isso tem, sabe? E a terceira coisa que você eliminaria? Você falou sobre os olhares das pessoas, sobre a dificuldade da mulher, né, no mundo do carnaval. E a terceira coisa? A falta de oportunidade. Incluindo aí até os patrocínios, né, que você falou. Sim. Essa falta de oportunidade, acho que é um peso. Aí junta essas 3 coisas, você vê que ser mulher nesse mundo ainda é muito complexo. Esses espaços que a gente tem para percorrer e entrando num mundo que você é totalmente desconhecida, você tem que fazer um bom trabalho. Bom, agora vem uma brincadeira que eu vou propor. Uma brincadeira entre aspas. Né? Uma brincadeira entre aspas. Você é ligada na cultura pop? Star Wars, filme do... sim. Você gostar? Sim. Gosta? Sim. Então eu vou te apresentar uma coisa. Tem aqui, olha só, a minha espada Jedi. Sim! E acende tudo. Essa é a espada Jedi e ela acende tudo. Então, pra você... Sabe que a espada Jedi corta tudo, né? Lembra dos filmes? Cortava o aço, cortava tudo, cortava aquele Jedi lá que não era muito bom, né? Que cortou ele pelo meio. Então você aceita essa espada pra cortar aquelas 3 coisas que você... com certeza. Então eu vou te passar isso, cuidado. Você aperta esse botão aqui, 3 segundos ele acende. Só que eu vou fazer a mágica agora. Eu vou apagar a luz pra isso aí aparecer, vai ficar mais legal. Ó, muda a cor. Sim, com certeza. Isso, então essa daí. Então você cortaria os olhares das pessoas. Quem é você que está aqui? Pode cortar aí. Isso. A segunda coisa que você cortaria seria a dificuldade da mulher, né? A dificuldade da mulher nos espaços. Pode cortar que depois a gente vai ver a mágica acontecer. E a terceira coisa que você falou é as dificuldades de patrocínio, né? As dificuldades nesses próprios eventos. Então tá aí. Tá tudo cortado com a espada Jedi. Sim, perfeito. Agora fica paradinha que eu vou fazer a luz acender aí pra gente terminar a mágica. Me devolve a espada, que essa espada aqui é perigosa. Obrigado por ter aceito a brincadeira, Gil. E agora sim, como é que você faria esse corte? Vamos voltar para o mundo real, né? Saímos do stream, saímos da cultura pop e da Guerra nas Estrelas, vamos voltar para o nosso mundo real. A dificuldade, esses olhares, como é que você acha que a gente pode melhorar a percepção das pessoas
no caso de você, no carnaval ou de outras pessoas que também passam por isso? Olha, quando você mostra que você tá ali para, além de ser profissional, para fazer um trabalho que é não só de resgate, mas manter viva essa cultura carnavalesca, e as pessoas começam a te ver fazendo esse trabalho, faça chuva, faça sol, você tá ali para fazer o trabalho, eu acho que o reconhecimento vem logo em seguida. Não que eu espere que o reconhecimento dos outros, eu espero ter o meu próprio reconhecimento das coisas que eu faço e da forma como eu faço. Acho que para mim ainda é mais, vai para além, é mais importante ainda. Se eu acho que eu tô indo no caminho certo e eu acredito nas coisas muito que eu faço, e eu dou valor às coisas que eu faço, por mais pequenas que sejam, eu dou muito valor. Então os olhares, apesar de me incomodar por eu estar ocupando esses espaços, principalmente daquelas que já estão há muito tempo, não me intimidam, só me faz entender que eu tô fazendo a diferença, o que eu tô ali cutucando um pouquinho ali para as pessoas também fazerem diferente, sabe? O segundo corte que você fez com a espada ali, que é a presença da mulher, mais ou menos conjuga com o que você falou agora. Mas tem alguma coisa a acrescentar sobre a presença da mulher ali nesses espaços? Sim, assim, eu falo como presença de mulheres, ainda mais pessoas negras como eu, apesar do mundo carnavalesco em si, a sua maioria são pessoas negras, pretas, mas ainda tem muito essa questão, a ser mulher nesses espaços. A mulher tem que ser vista como? Não necessariamente a gente precisa ser vista como eles querem, mas como alguém que está ali para ocupar mais esse espaço. Sim. Então eu mostrei que eu vou ocupar esse espaço, já estou ocupando e pretendo continuar ocupando ele, gostando ou não. Isso vai muito da minha percepção, do que eu acredito, e quando eu acredito em algo, eu busco e enfrento os desafios que são impostos, eu enfrento. Às vezes vai dar certo a minha entrevista, às vezes vai dar certo e às vezes não vai dar, e eu tô ciente disso. Eu acho que você tá ciente das coisas que tá bom e as coisas que precisam ser corrigidas. Eu acho que isso também vai do amadurecimento. Então eu amadureço bastante conforme eu vou me engajando nas entrevistas ou na própria divulgação dessa cultura carnavalesca. E a terceira coisa que você falou, que você cortaria, que seria aquelas dificuldades que acontecem no mundo do carnaval. Por exemplo, a questão de patrocínio. Sim. Como é que você acredita que isso aí pode ser melhorado? Como é que o pessoal pode acreditar mais, por exemplo, no esporte feminino, no futebol feminino? Eu acho que assim como eles valorizam tanto o futebol masculino, por que não fazer da mesma forma para o feminino se a gente representa um país? Isso eu tô falando de seleção brasileira, mas tem muitos times pequenos que, por mais que tenha os patrocinadores, mas aí vamos bastante além. Tem muitas categorias de base, que se não for uma categoria de base que tem uma escola, um centro esportivo que tem um valor mais agregado, você tem que pagar todos esses cursos. Você é uma jogadora que se patrocina. Falo isso porque eu vivi isso com a minha filha, que ela começou na categoria de base. Então, não tem esse suporte, sabe? Você vai por amor ao esporte, por amor ao futebol, que é algo que, para quem realmente ama, vive o esporte, vive o futebol feminino, vai para além do que é só o lado financeiro. Mas muitas dessas meninas não têm esse valor financeiro e precisam de pessoas para estar patrocinando ou para estar sendo a pessoa que vai dar todo aquele suporte. E nem todas as vezes a família tem esse suporte. Então acaba fazendo rifa, fazendo outras coisas para poder dar esse suporte para os próprios filhos. Eu acredito que seja assim, tipo uma via de mão dupla, né, Gil? Porque o empresário, ele só vai ver acontecer o esporte se ele apostar no esporte. Né? Se não apostar no esporte, se não apostar que aquele investimento dele vai fazer o esporte crescer, realmente ele não vai ver. Né? Então eu acredito que o empresariado ele precisa realmente apostar, já que é um esporte, vamos apostar, né? Sim. Apostar que ele pode realmente dar certo. Então tá aí os 3 cortes aí que você fez ali com a espada. Agora você é uma cavaleira Jedi. Que legal. Já estamos aí com 40 minutos de entrevista, né? A gente já está falando bastante coisa aqui. E eu gostaria agora, para começar a nos encaminhar para o encerramento, qual o recado, assim, a mensagem que você deixaria para o mundo dos esportes e para o mundo do carnaval? Tanto para aqueles que participam, quanto para aqueles que deveriam incentivar, ou que ainda não gostam muito de às vezes, fazer um esporte regularmente. Uhum. Qual o recado para as pessoas
nesse mundo do esporte e mundo do carnaval? Para o mundo do esporte, assim, o esporte transforma a vida, muda muito a direção, seja de jovens, adultos. Então, pratiquem esporte. O esporte salva muitas vidas, e salva mesmo, porque faz toda a diferença você estar no âmbito, trabalhando a parte não só do lado social, mas do lado coletivo. Isso também vai para a vida. Então, o esporte é algo que transforma, e eu acho que vale a pena você participar de qualquer esporte, desde que você esteja junto com pessoas. Isso faz muita diferença, principalmente para os jovens, nas situações que a gente vive atualmente, com muitas questões de dependendo da localidade que a pessoa vive ou mora, violências. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Quanto mais jovens a gente coloca no esporte, mais vidas a gente está salvando, de diversos fatores, né? Tanto na questão das violências que eles acabam presenciando, na questão de drogas, narcotráficos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Sim. E trazer esses jovens para algo que realmente faz o bem. E o esporte faz isso, transforma. No mundo da cultura, Gilson, é algo assim que eu tô muito encantada. Eu acho que vale a pena você conhecer a cultura carnavalesca. Tem muita coisa legal, tem coisas que pode melhorar, claro. A cultura carnavalesca, o carnaval em Florianópolis fica muito restrito ainda aos 2 dias, pensando só nos 2 dias do evento. Mas eu vejo que algumas escolas de samba já tá pensando um pouquinho, mas ainda é muito poucos dos presidentes ou das pessoas que fazem parte das escolas de samba fazendo algo durante o ano, na questão de formação, na questão de você aprender alguma questões sobre empreendedorismo, até mesmo na valorização de quem realmente faz o carnaval acontecer, porque muitas dessas pessoas que trabalham no dia ou trabalham antes para fazer adereço, tudo, são todas as pessoas da comunidade que muitas das vezes não são nem remuneradas. Imagina só, sim, quando a gente vê que elas recebem patrocínios do poder público, com verbas impositivas de deputados que fazem para poder ajudar pessoas que são empresários que apostam em algumas escolas de samba, mas não é igualitário. Você vê uma diferença muito gritante entre as escolas de samba e o que cada uma recebe. Porque se você for olhar a fundo como eu fiz, eu sou curiosa com relação a editais e a forma como eles recebem os valores, você vê essa desproporção. Então, o carnaval também tem que ser igualitário na questão de valores. O que uma escola de samba recebe, acho que todas deveriam receber, até para poder ter o equilíbrio de mostrar lá naqueles 2 dias que realmente todas as escolas têm essa capacidade de mostrar um excelente trabalho e principalmente com as mesmas condições, não só financeiras, né? Que às vezes conta bastante. Às vezes, pelo feedback que a gente teve, poucas foram as escolas que saíram do vermelho. E muitas são 10 agremiações. Eu acho que de 4 a 5 conseguiram sair do vermelho de tudo que elas fizeram nas apresentações de 2026. Mas tem muitos que estão pagando ainda. Pra gente encerrar agora, vamos vender o peixe, né? Vamos vender o seu peixe. Sim. Como é que o pessoal faz para entrar em contato com você, para você ser cerimonialista, de um apresentador, já que nós temos aí uma diferença dos seus eventos, seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas poderem achar você? Então, eu tenho uma empresa chamada Samba Curte Info. Vocês podem ali também me procurar no Instagram, no Gil Gabriel Oficial. Ali vocês conseguem ter todos os meus contatos, então segue lá a nossa página. Ali também conta um pouquinho do meu trabalho, sobre a minha trajetória profissional. E a empresa tem bastante desse leque. Além dessa parte da comunicação, a gente também está voltado para a produção de eventos, gestão de eventos também. E outras coisas que a gente está aprimorando, que é na questão do audiovisual, na questão de ser editora também, e nessa parte de provedores das redes sociais. Então, na medida que a gente vai se estruturando, a gente vai abrindo outros leques também da própria empresa. Mas estamos especializados na parte de comunicação, cerimonial e protocolo. Você faz marketing digital também? Sim. Olha aí, ó. Talvez a gente tenha que conversar, hein? Sim, a empresa tem assim, quando a gente fez a transição do evento esportivo para eventos culturais, tudo que eu não aproveitei nos eventos esportivos eu transformei
no eventos culturais. Então, abrangendo vários subsetores, vários eixos dentro da própria empresa. Legal. Gil, gostaria de agradecer a você. Se a gente fosse fazer a nossa vontade aqui, a gente ficaria conversando a noite inteira. Mas acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa, conseguiu falar sobre as suas duas carreiras, a sua paixão pelo esporte, pelo carnaval. E o que eu tenho só é desejar muito sucesso para você, mais ainda do que você já tem. Nós estamos aqui prontos, o podcast. Agradeço a você por estar estreando essa entrevista aqui, estreando o nosso podcast, né? E espero também que você venha aqui outras vezes para a gente contar o desdobramento dos eventos, de coisas que você já está para fazer, de coisas futuras, porque eu acho que quanto mais a gente divulgar esse mundo do carnaval, o mundo do esporte, mais a gente incentiva as pessoas a ter uma atitude mais saudável com os esportes e mais ligada à cultura do carnaval, que tem tanta coisa para mostrar pra gente. Vamos então encerrando a nossa entrevista hoje do podcast Vox Naturae, nossa primeira entrevista com a Gil Cormer. Esse Cormer vem da onde? É seu marido? Isso. Ah, tá. Então, sou casada com um alemão, Peter. Logo vi aí esse Cormer aí de alguém. Sim, aí a gente se casou em 2011, então estamos juntos até hoje. Temos 2 filhos, a Rita e o Oliver. A Rita, 16 anos, e o meu mais novo, 12 anos. Então, tudo que eu faço é por eles também. Estão sempre me acompanhando e sabe que quando estou vivendo nesse mundo também do eventos, eles estão sempre presentes ali junto comigo. Muito legal. Então vamos encerrando por aqui. Para você que ficou vendo essa entrevista, muito obrigado pela audiência e aguarde a reação à entrevista, porque tem uma reação à entrevista que eu faço logo depois para a gente poder analisar aspectos aqui que aconteceram na entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. A entrevista com Gil Cormer revelou muito mais do que a trajetória de uma comunicadora, educadora e cerimonialista. Ela deixou transparecer uma personalidade movida pelo entusiasmo, pela dedicação e pela capacidade de enxergar oportunidades, mesmo nas situações mais simples. Um dos aspectos que mais chama a atenção é o carinho genuíno com que fala do esporte e do carnaval. Em suas respostas, esses 2 universos não aparecem apenas como manifestações de entretenimento, mas como espaços de encontro entre pessoas, de valorização da cultura, de inclusão e de transformação social. Sua visão demonstra sensibilidade para perceber que tanto uma competição esportiva quanto um desfile carnavalesco carregam histórias, emoções e impactos na vida das comunidades. Outro momento marcante foi quando comentou que enfrentou o frio para chegar à entrevista. O que poderia ser lembrado como um contratempo foi transformado em uma demonstração de seu olhar otimista. Nas suas próprias palavras, a caminhada acabou servindo para aquecer o corpo antes da conversa. Essa maneira de interpretar uma dificuldade como algo positivo resume bem a postura que ela demonstra ao longo de toda a entrevista. Também fica evidente a confiança que deposita no próprio esforço. Em nenhum momento transmite a ideia de que sua carreira foi construída por acaso. Pelo contrário, suas respostas revelam disciplina, perseverança e disposição para continuar aprendendo. Há uma compreensão de que o crescimento profissional é resultado de dedicação contínua e da capacidade de aproveitar cada experiência como uma oportunidade de evolução. No conjunto, a entrevista apresenta uma profissional que comunica com naturalidade e autenticidade,
Gil Cormer transmite entusiasmo pelo que faz, respeito pelas pessoas com quem convive e uma visão positiva da vida que inspira sem ser artificial. É uma conversa que permite conhecer não apenas a comunicadora, mas também a pessoa por trás do microfone. Alguém que valoriza a cultura, acredita no trabalho, encara os desafios com serenidade e encontra motivos para seguir em frente, mesmo quando o caminho começa em uma manhã fria.